Como manter contato com o divino na vida cotidiana. Muito se questiona a respeito do que seria levar uma vida espiritual. Alguns têm a ideia de que frequentar um templo ou igreja de vez em quando e seguir certos dogmas significa ter uma vida espiritual. Outros pensam que seguir uma rotina diária de meditar um pouco de manhã e de tarde é a vida espiritual. Contudo, os mestres enfatizam que, embora tudo isso ajude a trilharmos o caminho para Deus, o mais importante é praticar a presença de Deus na vida diária. Fazer com que haja na mente em todos os momentos do dia uma corrente de pensamentos espirituais, manter sempre a chama do anseio por Deus. De acordo com os mestres, é somente essa prática da presença de Deus que vai nos dar os verdadeiros frutos espirituais. Nessa palestra vamos falar sobre a meta da meditação e os seus benefícios, mesmo para um praticante que seja iniciante. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanno Mitrasham Varunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayu Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tammam Avatu Tadvaktaram Avatu Avatomam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Madhuvata Ritayate Madhuksharanti Sindavaha Madhvirna Santu Shadihi Madhumakta Mutoshasi Madhumatpartivagum Rajaha Madhudhyorastu Nafpita Madhumano Vanaspatihi Madhumagum Astu Suryaha Madhvirgavo Bhavantunaha. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Os mantras védicos são muito antigos e têm muita força. Repetir, contemplar ou ler esses mantras traz energia, paz, liberdade e conhecimento. Não apenas isso, eles também purificam o ambiente. Os Shanti Mantras estão contidos nos 4 Vedas. Os 4 Vedas são conhecidos e entoados há milhares de anos para transmitir paz. Om. Possa o Ser Supremo nos proteger. Possa Ele nos alimentar. Possamos nós trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja frutífero. Que o amor e a harmonia esteja entre nós. Om. Possa a Deidade Suprema ser-nos propícia. Possa a Deidade que preside a noite ser-nos propícia. Possa a Deidade que preside o dia ser-nos propícia. Possam os deuses de força e intelecto ser-nos propícios. Que o Senhor onipresente nos seja propício. Que Brahma nos proteja. Om, paz, paz, paz. Om. Possam os ventos trazer-nos felicidade. Possam os rios trazer-nos felicidade. Possam as plantas dar-nos felicidade. Possam os céus conceder-nos felicidade. Possa a noite e o dia dar-nos felicidade. Possa o pó da terra trazer-nos felicidade. Possam as vacas dar-nos felicidade. Possam as árvores dar-nos felicidade.
possa o sol nos inundar de felicidade. Om, paz, paz, paz. Om, o ser infinito é o absoluto. Esse absoluto, esse universo é o absoluto. O absoluto originou-se do absoluto. Nascido do absoluto, ele permanece sem nenhuma transformação. Eu sou esse absoluto. Om, paz, paz, paz. Boa tarde a todos. Vamos falar hoje sobre a prática da presença de Deus. Quando nós falamos em vida espiritual, quando a gente fala de levar uma vida espiritual, surgem na nossa mente muitas dúvidas. O que tem a ver a minha vida com espiritual? Se significa seguir algum espírito ou virar espírito? Não fica uma coisa muito definida. O que é a vida espiritual? Então a gente tem a dúvida, a gente não sabe realmente o que se quer dizer com isso. O que é levar uma vida espiritual? Então começam a surgir algumas ideias, porque a gente lê em vários livros. E surge na nossa mente que será que se eu frequentar um templo, frequentar uma igreja e usar certo tipo de roupa ou ler determinados livros ou fazer esse tipo de prática diariamente, isso significa levar uma vida espiritual? Depois de alguma análise, você vai perceber que vida espiritual não seria exatamente isso. Porque você pode estar fazendo tudo isso, indo para a igreja e seguindo todo esse protocolo, mas você não sente nenhuma mudança interior. Você permanece o mesmo, com todos os defeitos, todas as emoções negativas, todo o medo, toda a dúvida. Então você vê que essas coisas, elas em si mesmas não são vida espiritual. Elas ajudam, né? Se você tiver a atitude correta, elas vão ajudar, com certeza. Mas aí você transcende essa etapa e você vai numa outra etapa de que a vida espiritual tem que ser feita através de uma prática diária. E você vê que a prática diária que vai mais fomentar a sua vida espiritual é a prática da meditação. Meditação, japa, oração. Então, a partir daí você começa a definir para si mesmo o que é a vida espiritual. Vida espiritual, então, seria eu acordar todo dia de manhã bem cedo, fazer meia hora de meditação e à tarde, se der tempo, eu faço mais meia hora de meditação e no meu pequeno altar em casa, ou se não, eu vou num lugar específico, mas isso é a vida espiritual, ou seja, seguir uma prática de meditação todos os dias, num horário específico, é a vida espiritual. Então surge essa questão. E combinado com isso, eu posso estar fazendo também um trabalho social, um trabalho filantrópico. Então eu posso pensar que isso é vida espiritual, ou seja, fazer a minha meditação diária, ao mesmo tempo fazer um trabalho filantrópico. Isso é vida espiritual. Se a gente for analisar bem objetivamente esses fatos, nós veremos que nada disso, se a gente comparar com a vida dos santos, com a vida dos verdadeiros aspirantes espirituais, nós veremos que nada disso significa realmente ter uma vida espiritual. Nem mesmo a prática da meditação de manhã e à tarde. É claro, isso é extremamente necessário para todos, fazer esse tipo de prática. Tanto você frequentar um templo é necessário porque você está na convivência de pessoas com as mesmas vibrações, e você vai, todos juntos vão se ajudar. Mas o que é a vida espiritual em si deve ser julgado utilizando outros parâmetros. O que é a vida espiritual? A vida espiritual é julgada por cada indivíduo de forma subjetiva pela frequência com que o pensamento sobre Deus, o pensamento sobre o divino, surge na nossa mente no decorrer do dia. Então aí está a chave, né, dessa questão do que é a vida espiritual. A vida espiritual é você levar uma vida que é centrada em pensamentos espirituais. O que é pensamentos espirituais? Pensamentos sobre Deus. Então, uma vida espiritual é você é julgada com a frequência com que você tem o pensamento sobre Deus no decorrer do dia. Isso vai dizer se você leva uma vida espiritual ou não. Mesmo que você não possa fazer meditação
de manhã ou à tarde, mas que é necessário, na verdade, fazer, mas o que julga a sua vida espiritual é o anseio espiritual que você tem por Deus, a vontade que você tem de avançar na vida espiritual. Então já não se torna uma coisa social, não se torna uma coisa estipulada pela sociedade, é mais uma coisa interna, uma busca sua. Então isso é a vida espiritual, é um desejo de você conhecer Deus, um desejo de você ver Deus, um desejo de você ter experiência de Deus, quer você frequente um templo ou não. Enquanto você tiver esse ardor no coração, você vai estar levando uma vida espiritual. Então você meditar 1 ou 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, não é suficiente para você dizer que você está levando uma vida espiritual. Porque no meio do trabalho, no meio dos deveres, no meio do estudo, o pensamento sobre Deus tem que estar lá. Você não pode abandonar o pensamento sobre Deus. Isso é a vida espiritual. Ou seja, a gente não pode dizer que eu sou espiritual apenas de manhã quando eu acordo e meia hora, depois meia hora à noite. E durante todo o dia que passa, eu tenho pensamentos misturados, só com pensamentos mundanos. Eu não me lembro de Deus nem um momento sequer. Eu fico completamente absorvido nas coisas do mundo. Então, isso não é você levar uma vida espiritual. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente por que não. Então, não há possibilidade de você se tornar uma pessoa espiritual se você passa o resto do seu tempo, do dia, completamente absorto em coisas mundanas. Sri Ramakrishna costumava fazer graça com isso. No Evangelho de Ramakrishna está mencionado que Ramakrishna falava das mulheres que preparavam o puja no templo. Ele falava que elas estavam lá preparando puja, mas em todo aquele momento que elas estavam fazendo, coletando materiais e ralando o sândalo, elas ficavam conversando. E fulano casou com quem? E fulano não sei o quê, falando sobre o filho do outro, o filho da outra. E só conversas mundanas. Enquanto isso, elas estavam preparando para fazer o ritual no templo. Então, Ramakrishna costumava fazer graça sobre isso. Que as mulheres elas iam na beira do rio para fazer o sandhya. Na verdade, não é só mulheres, homens também, né? Todos. Mas ele deu um exemplo específico aqui das lavandeiras que iam na beira do rio para lavar a roupa e faziam as práticas espirituais chamadas sandhya e ficavam todo o tempo conversando sobre diversos assuntos mundanos. Então ele costumava rir com isso. Então surge na nossa mente, mas qual é o problema de eu praticar um pouco de disciplina espiritual de manhã e à tarde e durante o dia eu simplesmente levo a minha vida, faço o que eu bem entendo sem pensar na vida espiritual, sem pensar em Deus? O grande problema é que se nós fizermos isso, nós não vamos estar com a mente unificada, a nossa personalidade vai ficar dividida. Sri Ramakrishna costumava dizer que a principal disciplina espiritual dessa época é você unificar pensamentos e ações. Swami Turiyananda costumava dizer também. É a veracidade, ou seja, você ser uma pessoa sincera e veraz. Ou seja, você faz uma coisa, você pensa uma coisa e você não faz outra. Né? Então você não tem essa dicotomia de entre pensar e fazer. Penso uma coisa e faço outra. Eu ajo de uma maneira totalmente diferente daquilo que eu estou querendo seguir na vida espiritual. Então, você acaba criando uma personalidade dividida. E se você tem uma personalidade dividida, qualquer progresso espiritual não é possível. Qualquer progresso real não é alcançado. É necessário você ter uma unificação de pensamento, porque se você não tiver essa unificação de pensamento, essa graça divina, né, essa graça de Deus que vem para as pessoas que estão praticando disciplina espiritual, ela não vai beneficiar você. Porque é como Jesus falou, você vai se tornar um hipócrita. Né? Você se torna um hipócrita, porque você estipulou uma meta espiritual, mas durante o dia você se ocupa com diversas coisas que não só não tem a ver com a vida espiritual, às vezes são até prejudiciais à vida espiritual. Então, para você alcançar qualquer progresso na vida espiritual, por que é necessário haver essa unificação? Porque se não houver essa unificação, nós não vamos conseguir nos purificar
no nosso nível mais profundo. Nós podemos até nos purificar no nível superficial, mas no nível mais profundo a gente não vai conseguir se purificar. Por que surge esse conflito, a personalidade fica dividida, se você não tem essa determinação de unificar a sua vida de prática com a sua vida secular? Porque quando a gente começa a seguir a vida espiritual, eu creio que todos aqui que estão assistindo ou que se interessam por esse assunto já começaram a seguir a vida espiritual, nós temos já certo entendimento sobre certas coisas, que normalmente as pessoas que não seguem a vida espiritual, elas costumam não ter esse entendimento. Então, o primeiro entendimento que um aspirante espiritual passa a ter quando ele começa a seguir a vida espiritual é que ele percebe que não é possível você ter uma felicidade plena. Não é possível você ter uma felicidade plena apenas no desfrute sensorial. Então, você tentar basear toda a sua felicidade apenas no plano sensorial é uma grande ilusão. Essa é a primeira coisa que um aspirante espiritual percebe, né? Que não é possível felicidade plena apenas no campo sensorial. E as pessoas geralmente elas fazem o contrário, elas estão constantemente correndo atrás de coisas sensoriais, achando que elas vão achar felicidade plena ali. Mas um aspirante espiritual que já começou a ter certa maturidade, ele percebe que não é possível você ter essa felicidade plena no plano sensorial, por coisas óbvias. Primeira coisa óbvia é que tudo é transitório. Tudo vai ter fim, né? Mesmo contra a nossa vontade. Tudo é muito perecível, como dizia Buda, né? Tudo é perecível. E existe a questão dos sofrimentos, né? A gente não consegue se abster da questão do sofrimento, de diversos níveis. Então, um aspirante espiritual ele começa a ter esse entendimento. O terceiro entendimento que ele tem é que existe uma limitação intrínseca no nosso conhecimento, seja o conhecimento material ou conhecimento espiritual. Nós sentimos essa limitação quando nós estamos nos esforçando no mundo e nós chegamos a um certo limite que nós não conseguimos passar daquele limite. Nós vemos que nós necessitamos de uma busca superior. É aí que começa a nossa busca metafísica, vamos dizer assim. A gente quer passar para o nível espiritual. Então, as pessoas que já começaram a seguir uma vida espiritual, elas já têm esse entendimento, né? Elas já começaram a ter esse entendimento de que existe uma limitação também para os sentimentos, né? Por exemplo, o sentimento do amor. Existe uma limitação aqui no plano físico para esse sentimento, né? Porque o sentimento do amor pressupõe a questão da união, né? Mas não é possível uma união perpétua aqui nesse plano, né? Todas as uniões que ocorrem nesse plano, elas vão se desfazer um dia. É uma realidade dura, mas nós temos que encarar. Então, com relação ao amor, também existe uma limitação aqui no plano sensorial. Não é possível esse amor continuar eternamente no plano dos sentidos. Então, todas essas barreiras, essas limitações começam a nos pressionar, né? Quando nós estamos no mundo, até o momento que a gente começa a perceber que se a gente não tiver uma busca espiritual séria, a gente não vai conseguir transcender isso e a gente não vai conseguir alcançar um nível que nos leve a uma verdadeira felicidade. Porque a gente percebe que a felicidade ela é dependente da paz. Então, diretamente proporcional à paz interna. Então, a quantidade de paz interna que você tem vai dizer também a quantidade de felicidade que você tem. E essa paz, ela só é possível de ser alcançada através de prática espiritual. Você não vai conseguir alcançar paz desfrutando apenas dos desejos sensoriais. O Shankaracharya dizia, como jogar óleo na fogueira, ou seja, somente vai aumentar o fogo, né, da fogueira. Mas a felicidade, essa paz, né, eu quero dizer a paz, ela é alcançada quando as ondas mentais elas começam a ficar mais calmas, ou seja, você tem menos emoções negativas, você tem menos perturbações de qualquer natureza, você tem mais contentamento, mais alegria interna. Quando isso começa a ocorrer, surge uma paz que você não conhecia antes. E essa paz que você não conhecia antes traz também felicidade, que por sua vez não depende de nada externo.
Então é o que Jesus falava, a paz que ultrapassa qualquer entendimento, porque é uma paz que nós não conseguimos entender com o nosso intelecto, né? É uma paz que ultrapassa entendimento. Mas, então o que acontece? Por que há esse conflito, né, de um aspirante espiritual quando ele começa a fazer as práticas espirituais, mas ao mesmo tempo, durante o dia todo, ele fica ocupado com coisas mundanas, esquece de Deus? Ocorre esse conflito na mente dele porque ele já entendeu que não há felicidade no mundo, ele já entendeu que ele tem que buscar a vida espiritual para ter felicidade, para ter paz, mas mesmo assim, a natureza, existe uma guerra entre a natureza superior e inferior dele. As duas ficam brigando, né? Então, ele não se determina a levar uma vida espiritual séria, e ao mesmo tempo as forças negativas nele começam a arrastar a mente dele para baixo. Então ele fica constantemente nessa guerra das energias positivas com as energias negativas. E isso causa muita tensão, né? Essa tensão impossibilita você a progredir espiritualmente. Então por isso Ramakrishna era enfático em dizer que nós temos que unir pensamentos e palavras. Porque nós, como aspirantes espirituais, já entendemos as questões básicas, e se a gente não seguir uma vida séria, nós vamos estar sendo hipócritas. Um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, você pode gostar muito de doce, né? Imagine uma pessoa que está constantemente querendo comer doce, então ela fica buscando doce. Mas de vez em quando ela vai, pega uma colherzinha de sal e come. Ela fala, está muito salgado, mas aí no momento seguinte ela começa a procurar doce de novo. É exatamente o que a gente faz na nossa prática espiritual. A gente está querendo buscar a felicidade, querendo buscar Deus, querendo buscar o que é o néctar, né, o doce, mas a gente de vez em quando a gente vai e come uma colherzinha de sal, né? Fica bem diferente do que a gente está buscando. Então, nós temos que ter essa determinação de unificação do pensamento com a ação. As nossas palavras têm que ser unificadas com as nossas ações. Então, uma coisa muito útil, aqui mais no campo psicológico, né, para quem está querendo praticar essa presença de Deus, presença do divino na vida diária, a primeira coisa é você começar a analisar a sua mente enquanto você está trabalhando. Geralmente as pessoas não fazem muito isso. Elas simplesmente se engajam nas ações, deixam o dia correr, mas não se preocupam exatamente o que elas estão pensando, o que elas estão fazendo, né? Como é que a mente está indo de um lado para o outro. Então é muito útil para todos nós analisar a mente enquanto a gente está trabalhando. Não apenas as pessoas que estão no mundo, mas até os monges, as pessoas que vivem no mosteiro, tem que fazer essa espécie de autoanálise. Você vai ver o que você está pensando durante o dia, para onde que a mente está indo. Se você começar a analisar a mente de forma bem fria, você vai perceber que a maior parte do tempo, para nossa grande infelicidade, a gente vai ver que ela se ocupa com muitas coisas inúteis. Essa é a primeira conclusão que a gente chega. A mente se preocupa com muitas coisas inúteis. Você vai começa a analisar e você diz para si mesmo, nossa, mas tudo isso que eu estou pensando aqui, fazendo, tem alguma utilidade? Finalmente, se você juntar tudo, se você ver que 80% não tem utilidade nenhuma. É claro, a gente não pode generalizar, né? Existem muitas exceções, mas a maioria das pessoas é assim. A gente vê que uma grande parte da mente se ocupa durante o dia com coisas que não têm utilidade nenhuma. E o que é pior, até com coisas que têm um grande potencial de nos prejudicar. Então, coisas inúteis são coisas que têm também o potencial de nos prejudicar pelo fato de que faz a gente perder tempo. Então, quanto mais a gente se dedica a coisas inúteis, mais a gente perde tempo. E o tempo é a coisa mais valiosa que um aspirante espiritual pode ter. Não apenas um aspirante espiritual, mas qualquer pessoa do mundo, o tempo é um bem precioso, porque ele não volta, né? O tempo passou e não volta mais. Então, você se ocupar com coisas inúteis tem um grande prejuízo de que faz você perder tempo.
Mas existem outras coisas que não apenas faz você perder tempo, mas como faz você também criar novos obstáculos para você mesmo. A gente vê isso comumente, pessoas que estão bem, assim, razoavelmente bem, mas por causa da inquietação mental dela, ela começa a criar obstáculos para ela mesma. Problemas que não existiam antes começam a existir, problemas que estão quase resolvidos, ela reacende o problema e começa a viver naquele problema de novo. Então, tudo isso são truques da mente, né? Se você for buscar as causas de tudo isso, você vai ver que está na mente da própria pessoa, não tem nenhuma causa externa, não tem pessoas que estão desafiando aquela pessoa ou fazendo ela sofrer, é ela mesma que está criando obstáculos. Às vezes, muitas vezes por causa do passado, né? Coisas do passado. Então, você analisar a mente, você analisar sua mente diariamente, vai ajudar você a causar um controle consciente na sua mente. Você vai controlar a sua mente de forma consciente. Essa palavra controlar eu não uso muito porque, na verdade, não é controlar, você vai pacificar a mente, né? Esse controle vai se dar de forma natural. Na mente, você não pode agir com violência, né? Os grandes mestres falam. Você tem que agir com inteligência. E esse fato de você observar a mente significa que você já está controlando a mente. Você observar os estados mentais, você já está curando os seus estados mentais negativos. O Jung falava isso, né? Quando o paciente começa a se tornar consciente da sua doença, do seu problema, ele já está curando o problema. Quando nós ficamos conscientes da nossa distração diária, dos nossos engajamentos ruins, nós já estamos curando isso. O Swami Atisvarananda costumava dizer que é como uma criança, né? Uma criança a mente é como uma criança que ela fica fazendo travessura todo o tempo, né? E enquanto ela não é vista, ela continua com as travessuras dela. Mas no momento que o pai ou a mãe olham para ela fica com vergonha e para de fazer, né? Então a nossa mente é assim também. A gente começa a olhar para ela, é como se ela ficasse com vergonha e ela fica se comportando bem. Então é necessário a gente analisar a mente. Isso é no nível mental, né? No nível psicológico. Mas apenas essa análise da mente não significa prática espiritual nem vida espiritual. É apenas um auxílio. É um auxílio para a sua vida espiritual, que muitos mestres costumavam dizer. Swami Shivananda Mahapurush Maharaj, discípulo de Ramakrishna, ele costumava dizer que, ensinar os discípulos dele. Os discípulos dele falavam que a minha mente está muito inquieta, não consigo meditar. Então ele costumava dar o seguinte conselho. Falava, quando você se sentar para meditar, não comece a meditar imediatamente, não comece a repetir o mantra, não comece a fazer meditação imediatamente. Primeiro, comece a observar a mente apenas. Observe como os pensamentos vêm e vão. E à medida que você vai fazendo isso, os pensamentos vão diminuindo. E a partir daí você pode começar a sua prática espiritual. Então, essa prática de observar a mente, ela ajuda no controle da mente. A nossa mente, ela tem duas correntes. A psicologia ocidental, tanto a ocidental quanto a oriental, elas sabem disso, que a mente ela tem duas correntes. Uma corrente é a corrente superficial da mente, que é a corrente com a qual nós fazemos tudo. Ou seja, nós trabalhamos, nós conversamos com as pessoas, interagimos, as pessoas tomam café com os amigos. Tudo que você faz na vida, assim no plano social, no plano de trabalho, você está usando apenas a parte superficial da sua mente. Existe uma outra corrente, uma subcorrente na sua mente, que ela está também todo o tempo agindo. Essa subcorrente, ela é influenciada principalmente ela é influenciada principalmente pelo seu subconsciente. Então é como se fosse uma parte independente da sua mente que ela está constantemente agindo. Geralmente nas pessoas comuns, essa subcorrente ela fica presa em pensamentos inferiores. Mas é fato que ela está lá, ou seja, enquanto a gente está agindo, enquanto a gente está trabalhando, existe uma subcorrente que está agindo também na nossa mente. Ela está constantemente lá, nos influenciando.
Essa subcorrente, os mestres dizem que ela pode e deve ser treinada. Nós devemos treinar essa subcorrente da mente de forma que ela pense mais no sagrado, de forma que ela pense mais em Deus. Porque se você fizer isso, você vai estar purificando essa subcorrente da sua mente. Então existem métodos para você fazer isso, né? Você purificar essa subcorrente. Mas existe um duplo benefício, né, de você entender essa subcorrente da sua mente e tentar influenciá-la de uma maneira positiva. O primeiro é que qualquer trabalho que você faz não se torna um trabalho mecânico. Normalmente as pessoas no dia a dia costumam trabalhar de forma mecânica. Mas se você treinar essa subcorrente da sua mente, o trabalho não vai se tornar mecânico, porque você vai criar um novo tipo de consciência durante o trabalho. Então não importa que tipo de trabalho você esteja fazendo, seja um trabalho que as pessoas consideram como inferior, como lavar o chão, por exemplo, ou lavar um banheiro, um trabalho que muitas pessoas consideram como inferior, ou um trabalho que as pessoas consideram como superior, você já não vai fazer tanta diferença com relação a esses trabalhos, e eles não vão ser mecânicos para você. Porque o mais importante no seu trabalho ali não vai nem ser tanto o que você está, a ação em si, mas a motivação que você está colocando no trabalho. E essa motivação é influenciada por essa subcorrente da sua mente. Então, existem 3 tipos de atividades. A primeira atividade é uma atividade que as pessoas fazem de forma inconsciente, né, e sem uma meta objetiva, sem uma finalidade objetiva. Então você faz uma ação de forma inconsciente e sem nenhuma meta. Isso é um tipo de atividade. Um outro tipo de atividade é uma atividade consciente e com uma meta. Você tem consciência de que você está trabalhando e você colocou uma meta. Existe um outro tipo de atividade que é uma atividade que você colocou uma meta, você está em direção a uma meta, mas ao mesmo tempo a sua consciência você está buscando uma consciência superior. Não é a consciência normal, né? Você está querendo incluir na sua vida uma consciência superior. Então esse terceiro tipo de atividade é que mais importa para os aspirantes espirituais. Ou seja, qualquer tipo de ação, ela não tem validade para um aspirante espiritual se ele não conseguir conectar a sua vida, a sua corrente espiritual com aquela ação, né? Então isso é imperativo para aqueles que querem buscar essa prática da presença de Deus. Você, durante todas as ações, você tentar influenciar essa subcorrente da mente para que ela se fixe no elevado, no mais sagrado. O resultado disso é que você vai ter cada vez mais felicidade e você vai se transformar completamente. Ocorre uma transformação em todos os níveis se você for capaz de praticar isso, inserir o sagrado na vida cotidiana. Então, nas ações, todas as ações do dia a dia, você inserir o sagrado, inserir Deus. Então, aí está a essência da vida espiritual. A essência da vida espiritual é você cada vez mais intensificar o tempo, intensificar a maneira como você se fixa a sua mente no sagrado. Isso não é feito da noite para o dia, né? Isso exige também muito esforço, dedicação, né, e sinceridade. Existem eu vou falar agora, depois aqui, algumas coisas que os mestres falam, definidas, que nos ajudam a chegar a essa presença do sagrado na vida. Antes disso, eu vou falar também sobre uma coisa que nos dias de hoje, se torna um grande obstáculo para a nossa vida espiritual como um todo, que é o excesso de atividade, né, a superatividade. A sociedade moderna ela criou um tipo de mentalidade perversa que é a mentalidade de multiplicar o trabalho cada vez mais ou multiplicar os afazeres, né, de forma que eles absorvam toda a nossa atenção, toda a nossa energia.
Ou seja, você não pode passar nenhum tempo sem fazer nada. Você tem que, se tem algum tempo livre, você já tem que inserir alguma coisa ali. Você tem que colocar alguma coisa ali para preencher o seu tempo. Então você tem que, assim, essa mentalidade perversa da sociedade moderna é de você estar constantemente em atividades, mesmo que essas atividades não agreguem nada para você. Mas isso é uma mentalidade da sociedade moderna, né? Da quantidade enorme de informações. As pessoas têm uma ideia errônea, uma ilusão na mente de que elas têm também que estar constantemente agindo, elas têm que estar constantemente em atividade. Às vezes elas extrapolam dia e noite, né? Não tem mais noite, não tem mais dia, constantemente em atividade. Isso, os mestres falam que isso não é nada elogiável, não é uma coisa de se elogiar, a pessoa está constantemente trabalhando. Na verdade, a pessoa que ela não consegue parar de forma alguma, ela está constantemente trabalhando, constantemente agindo, ela tem uma mentalidade um pouco desequilibrada, né? Isso é fato, ou seja, uma pessoa que está em superatividade, ela tem uma mentalidade um tanto quanto desequilibrada, porque ela mostra uma determinada inquietude, a mente ela não consegue ficar quieta. E existe nesse tipo de pessoa uma tentativa de escapar de alguma coisa. Um escape, geralmente é um escape de si mesmo. É uma válvula de escape de si mesmo, você constantemente agindo. Porque às vezes a pessoa ela não quer se encarar, né? Ela tem as coisas internas para ela são tão duras que ela não quer entrar nesse detalhe interno e ela constantemente coloca atividades. Mas os mestres falam que se você quer levar uma vida espiritual séria, você tem que saber combinar de forma inteligente a atividade moderada com, assim, você está sem atividades. Você tem que combinar os períodos de inatividade com períodos de atividade. Em períodos de inatividade, não quero dizer deixar a mente inativa ou sem fazer nada ou fazendo o que ela quer. É você ter períodos em que você possa se recolher dentro de você mesmo. Períodos em que você possa analisar você mesmo, planejar dentro de você mesmo. De você praticar, né? Buscar Deus, períodos de quietude, períodos de solidão. Isso é necessário para todas as pessoas. Então essa superatividade que a sociedade moderna impõe para todos não é uma coisa desejável para um aspirante espiritual. Ele tem que saber medir o que é a atividade, qual é a quantidade de atividade que ele tem que ter no dia a dia e qual é a quantidade de tempo livre que ele tem que deixar para que a mente dele busque mais intensamente o lado espiritual. Então, Sri Ramakrishna também desencorajava isso. Ele falava que nós temos que, primeiramente, buscar mais a vida espiritual, né? Essa constantemente você está em trabalhos de diferentes tipos, na verdade, acaba agindo como uma espécie de obstáculo, né? Essa tendência do Ocidente, principalmente, de você multiplicar atividades. Agora eu vou falar aqui de forma resumida quais são as práticas, algumas práticas que os mestres recomendam para você deixar sua mente num plano mais elevado no dia a dia. A primeira coisa que eles falam que é muito perigoso você deixar a sua mente ociosa. Nunca deixe a sua mente ociosa. Por quê? Você deixar a sua mente ociosa significa que a sua mente vai ter pensamentos inúteis, como eu já falei no início, ou ela vai ficar presa no passado. Então essas duas coisas, ou pensamentos inúteis ou presa no passado. Isso não faz bem para ninguém, isso cria novos obstáculos. Então, esse manter a mente num plano mais elevado exige de nós um certo planejamento, uma certa rotina. Como que eu vou manter a minha mente num plano elevado? Eu não vou poder ficar meditando 24 horas por dia, né? Ninguém vai fazer isso, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem coisas para fazer. Então, todo o tempo que eu não estou meditando, eu tenho que de uma forma ou outra engajar a minha mente em alguma coisa espiritual, mesmo que eu esteja trabalhando.
Então, existe os mestres dão uma grande importância, primeiramente, ao estudo, né? Eles falam que nós não deveríamos abandonar o estudo das Escrituras, porque o estudo das Escrituras, eles fazem a nossa mente ocupar o tempo de uma forma muito positiva e vai purificando a nossa mente. Então, o estudo sério das Escrituras é uma coisa que todas as pessoas não deveriam abandonar. Então, o aspirante espiritual, ele pode, depois de alguns anos, falar: eu não preciso mais ler nada. Eu já li tudo que eu tinha que ler, agora só vou meditar um pouco de manhã, um pouco à tarde. Mas os mestres falam que nós não deveríamos abandonar nunca o estudo das Escrituras. Deve ser uma coisa rotineira na nossa vida. Conforme o tempo vai passando, a pessoa vai sentindo o quão benéfico é esse tipo de estudo dos livros sagrados. E nós temos que dar uma importância também, além do estudo das Escrituras, o serviço abnegado. Então, assim, como é que você vai ocupar a sua mente durante o dia? Uma coisa para você ocupar a sua mente de forma muito positiva é o serviço abnegado. Você fazer o serviço para outras pessoas sem desejar nada em troca. Então, a meditação, sem dúvida, ela é importante para ela abrir os centros espirituais mais elevados, né? Os chakras, abrir os centros espirituais. Mas isso traz para você muita energia, e essa energia você tem que fazer ela fluir também em canais superiores. Então não basta você meditar, porque quando você medita, certamente você cria energia, você busca energias de uma fonte cósmica. Agora você tem que saber o que fazer com essa energia, porque senão você vai criar redemoinhos em você mesmo. Essa energia vai ficar parada, vai ficar estagnada. Você tem que, de alguma maneira, você tem que fazer fluir essa energia espiritual. Seja através de trabalhos criativos, seja através do estudo das Escrituras, através de serviço abnegado. De qualquer maneira, você tem que fazer fluir essa energia espiritual. Então, enquanto você está trabalhando, você também tem que fazer essa energia espiritual fluir. Você tem que praticar o pensamento sobre Deus, repetir o nome de Deus, né? É claro que isso é necessário para você trazer esse elemento Deus na sua vida diária. É muito difícil porque na vida diária existem muitas situações desagradáveis, às vezes companhias que você não quer, pessoas que não agradam. Então você tem que pesar todas essas coisas e ao mesmo tempo tentar seguir a vida espiritual. Então acaba se tornando uma coisa muito difícil. O que os sábios aconselham com relação a isso é você tentar conectar tudo com o divino. Não ficar julgando sempre as pessoas, falando: esse é ruim, ou aquele é ruim porque ele fez isso ou aquilo, ou porque ele fez isso para mim no passado, ele me magoou no passado. Então ficar com essa amargura do passado não é uma coisa benéfica para ninguém. Então o que os sábios aconselham para você manter a sua mente sempre num plano elevado? Você tem que conectar tudo com o divino. Mesmo enquanto você está trabalhando, você tem que pensar que as circunstâncias ruins, circunstâncias desafortunadas ou pessoas ruins, elas também fazem parte, né, de um plano cósmico de existência. Existe um plano cósmico de existência que é planejado pelo próprio Deus. Se Deus é perfeito, ele pode ter um plano que é imperfeito? Essa pergunta tem que surgir para nós. Então nós temos que ter em mente que o universo em si ele é perfeito. Vivekananda dizia isso. O universo em si é perfeito, mas os nossos olhos não veem isso. Então o que está errado? Será que é o universo ou os nossos olhos? Porque Ramakrishna dizia que uma pessoa que alcança o Samadhi, ele vê Deus em tudo. Então o que está errado? São os nossos olhos ou os olhos de um sábio como Ramakrishna? Então nós temos que ver que, na verdade, quando nós vemos o mal, é porque nós já nos tornamos maus. Quando nós vemos defeitos, vemos faltas, significa que nós já imputamos essas faltas em nós mesmos. É uma psicologia difícil de você detectar, mas é verdade. Então, é muito mais sábio de nós, em vez de julgar as pessoas e coisas, nós tentarmos conectar tudo com o divino. Mesmo as coisas ruins, aparentemente ruins, conectar tudo com Deus. Você entender que aquilo também faz parte de um plano cósmico.
Então, a primeira coisa para você ter uma prática da presença de Deus é você manter a mente em um plano mais elevado. Essa é a primeira coisa, que é feito de diversas maneiras. Tentar manter a mente num plano mais elevado. A segunda coisa para você ter essa prática da presença de Deus na vida é a questão da continuidade. A continuidade da prática, que é uma coisa muito difícil também, nós continuarmos com uma prática. É muito fácil você começar um dia e terminar no outro, isso é muito fácil. Mas o muito difícil é você manter a mesma prática dia após dia. Porque uma coisa inevitável conosco são os altos e baixos da mente. Todos nós temos altos e baixos da nossa mente. Esses altos e baixos da mente nos afetam no sentido de que nos incitam a deixar nossas práticas. Eu não vou praticar mais. É nesse momento que você tem que ter força, fibra espiritual, fibra moral, para você continuar com a prática, independente dos altos e baixos. Imagine um marinheiro que está lá no meio do mar, com o barco dele, e está vindo uma onda muito forte, então ele tem que enfrentar a onda. Se ele não enfrentar, ele vai afundar. Então vão ter altos, vão ter baixos, mas ele tem que, mesmo que o barco pareça que vai virar, ele tem que estar ali, continuamente firme ali. Da mesma maneira na vida espiritual, ou seja, a nossa mente vai ter altos e baixos. Enquanto não houver uma purificação de toda a nossa personalidade, vão ter muitos altos e baixos. Então esses altos e baixos são inevitáveis, nós temos que manter firmes, ter a continuidade na prática. Essa estabilidade ela é muito facilitada se nós fizermos uma prática chamada japa. Japa é a repetição do mantra sagrado que você recebe do guru, ou se você não tem guru espiritual, se você não recebeu iniciação, você pode ter um mantra. Nada impede que você tenha um mantra, por exemplo, o mantra Om, Om Namah Shivaya, qualquer mantra que você tenha, mantra sagrado, ou um mantra do cristianismo, qualquer mantra sagrado que você tenha, pode ser usado para a prática de japa. Essa prática do japa, ele tem uma força tão grande que faz com que a nossa mente fique estável. Mesmo que ocorra uma tempestade do lado de fora, você pode estar com a mente completamente estável, se você continuar com essa prática da repetição do mantra. Porque o mantra em si ele tem muito poder. Então a questão da continuidade na prática. Primeiro foi manter a mente no plano mais elevado, o segundo é continuidade da prática. A terceira é a questão do trabalho e adoração, né? Essa coisa, essa dupla, né? Trabalho e adoração. Nós geralmente costumamos separar o que é adoração e o que é trabalho. Mas os mestres falam que nós devemos eliminar essa barreira. Nós devemos cada vez mais introduzir o sagrado na vida diária, de forma que o trabalho se torne uma adoração. E qualquer trabalho que você faça se torne um tipo de adoração. No início é muito difícil, é claro. Mas uma maneira de você conseguir trazer isso de forma efetiva é você fazer as suas ações de forma cada vez menos egoístas. Você começar a tirar o ego da sua vida, né? E você oferecer os frutos do trabalho para Deus. Então tudo que você faz, antes de fazer e depois de fazer, você oferece para Deus. Esse ato de oferecimento faz primeiramente com que o seu ego diminua automaticamente. Você passa a não ser totalmente responsável pelas suas ações. Você se torna um instrumento de Deus. Então você oferece tudo para Deus. Cada vez mais você vai sentindo que você é um instrumento de Deus. Então, com relação ao trabalho e à adoração, nós vemos que ninguém pode negligenciar os deveres. Nós não podemos dizer, eu vou abandonar toda a minha vida e vou ficar nos Himalaias, porque você não vai conseguir, você vai ficar alguns dias lá, você vai voltar de novo. Então ninguém pode negligenciar os seus deveres, você tem que seguir o seu Dharma. O seu Dharma já está estabelecido, você não pode querer mudar o seu Dharma. Então siga o seu Dharma, mas ao mesmo tempo, o mais importante é você tentar criar estabelecer uma conexão com Deus, de uma forma ou outra.
Seja através da oração, seja através do japa, seja através da autoanálise seguida de uma oração. Ou seja, você escolhe o método mais fácil de praticar para você, mas o importante é você estabelecer essa conexão mental com Deus. E um dos métodos mais efetivos, como eu repeti, é você repetir o mantra mentalmente e você não perder nenhuma oportunidade de servir outras pessoas. Isso é uma coisa importante, né? Você não perder a oportunidade de servir outras pessoas. Porque se você você perde essas oportunidades de servir outras pessoas, ou na maneira como elas aparecem a você, ou seja, vê uma oportunidade de você servir tais pessoas, você simplesmente ignora essa oportunidade, a sua alma começa a definhar, ou seja, você começa a se contrair. Porque Vivekananda mesmo dizia, né, que nós temos que nos expandir. E essa maneira de nos expandir é nos sentirmos cada vez mais unificados com todos, unificados com o universo. E nós fazemos isso na forma de serviço, né, servir ao próximo de uma maneira que você expanda a sua consciência, expanda a sua mente. Então a meta não é você ficar buscando novos trabalhos, mas você não perder a oportunidade de servir na maneira que as oportunidades aparecem. E ninguém pode dizer que não tem oportunidade de servir. Falar, eu não tenho nenhuma oportunidade de servir. Isso, se você analisar, você vai ver que não você vai ver que você não está sendo veraz consigo mesmo, porque todo mundo tem oportunidade de servir de uma forma ou de outra. Mesmo que você não fique buscando isso já está na sua frente, né? Basta você abrir os olhos. Uma outra coisa é que apegar-se ao nosso pequeno ego é um dos maiores obstáculos da vida espiritual. Esse apego ao pequeno ego é o que a yoga fala que é um obstáculo, né, para o caminho da yoga. É o asmita, né, você ter essa consciência de que só eu sou responsável, eu sou tudo. Você se fixar nessa questão do ego, né, você nunca repassar para Deus ou repassar para uma inteligência divina. Bom, por último, uma outra prática para você tentar estabelecer essa presença de Deus é que a nossa mente individual ela está sempre em contato com a mente cósmica. Nós temos que aprender a reconhecer esse fato, de que toda a energia que nós temos para fazer qualquer coisa, ela não é uma energia que vem de nós mesmos, é uma energia que vem de uma coisa, de algo cósmico. É uma energia cósmica. Mesmo, por exemplo, para dar uma palestra, para falar qualquer coisa ou para fazer qualquer coisa, você necessita dessa energia cósmica. É uma energia que vem das profundezas do seu próprio ser. Então, uma maneira de você buscar a presença de Deus é você tentar cada vez mais acessar essa energia nas profundezas do seu próprio ser, né? E acessar essa energia e utilizar essa energia no plano externo de uma maneira frutífera, uma maneira de você praticar a presença de Deus. Tem um grande santo cristão, que traduzindo Irmão Lourenço, mas em inglês todo mundo chama ele de Brother Lawrence. Esse pequeno livro aqui não sei se vocês conseguem ler, A Prática da Presença, um livro muito antigo esse aqui. A Prática da Presença de Deus, do Brother Lawrence. Esse livro aqui é muito sagrado porque são cartas e ensinamentos desse grande santo que a principal prática espiritual dele é a prática de estar continuamente conversando com Deus. Ele só fazia isso, ele não fazia nenhuma outra prática. Ele falou que ele fazia as práticas que ele tinha que fazer, como, por exemplo, ir lá porque ele se tornou monge, né? Então, no mosteiro, ele era a pessoa que cozinhava. Ele cozinhava e lavava a louça de todos os monges. Então, ele se tornou... A principal prática dele no mosteiro era a prática da presença de Deus. E ele deixou ensinamentos preciosos
Não tanto por ser um vocabulário rebuscado, mas pela profundidade do que ele fala. Ou seja, tudo que ele fala tem uma profundidade que vem da própria experiência dele, da experiência interna que ele teve dessa presença de Deus, né? Quando que se deu na vida dele essa primeira experiência que ele teve? Foi quando ele tinha 19 anos, se eu não me engano era 19 ou 18. Ele tinha 19 anos, ele estava num campo aberto. Nessa época ele ainda estava servindo o exército, ele não tinha se tornado monge, ele foi se tornar monge só um pouco mais tarde. Ele estava num campo deserto e já era inverno, e ele olhou para uma árvore e a árvore estava completamente sem folhas. Aqui no Brasil a gente não vê isso, né? Mas na Inglaterra e em outros lugares lá da Europa, as árvores ficam totalmente sem folhas no inverno. E ele começou a olhar para a árvore e começou a passar na mente dele que maravilha é o poder de Deus. O poder de Deus que no momento a árvore está sem folhas e depois de alguns dias ela está completamente cheia de folhas. E quando ele começou a pensar nisso, ele teve uma grande experiência espiritual do poder de Deus. E ele sentiu uma grande presença de Deus. A partir daí, essa experiência afetou a vida dele de tal maneira que ele sentia que o principal objetivo da vida é estar continuamente buscando a presença de Deus. E que não existe nenhuma outra finalidade, que não existe nada mais superior do que isso. Ele aconselhava as pessoas apenas a fazer isso. Ele não falava mais nada. Ele falava que se ele fosse se tornar um grande orador, a única coisa que ele ia aconselhar as pessoas a fazer é buscar a presença de Deus. Através de atos simples, ele falava. Atos bem simples. Ele falou, por exemplo, se você junta uma folha seca do chão, junte essa folha seca com um ato de amor por Deus. Coisas assim, bem simples. Ele falava, enquanto eu viro a minha omelete por amor a Deus. Então a vida dele era repleta desses pequenos atos que mostrava a principal prática dele. Eu vou ler aqui para finalizar a palestra, nas próprias palavras do irmão Lourenço, Brother Lawrence. Aqui ele está falando para uma pessoa que mandou cartas para ele, porque ele respondeu várias cartas, né? Então isso é a segunda carta que ele respondeu. Então vou ler alguns trechos para a gente ter uma ideia de como era a prática dele e tentar ver se a gente consegue fazer o mesmo. Ele fala, com relação ao que passa na minha mente no momento presente, eu não posso nem expressar. Eu não tenho nenhuma dor ou dificuldade a respeito do meu estado. Porque eu não tenho nenhuma outra vontade, mas apenas a vontade de Deus, que eu faço o máximo para cumprir em todas as coisas. E eu sou tão resignado a isso que eu não levantaria nem uma palha do chão se fosse contra a ordem de Deus, ou por qualquer outro motivo que não fosse puramente o amor a Deus. Então a gente vê aí a atitude de uma pessoa que está completamente resignada a Deus. Ele tem esse tipo de atitude. Eu deixei de lado todas as formas de devoção e as orações estipuladas, mas faço apenas que o meu estado de monge me obriga. E eu tornei a minha principal prática apenas perseverar na santa presença de Deus, a qual eu mantenho por uma simples atenção e um simples amor com relação a Deus, que eu chamo de a presença real de Deus. Ou, para falar de uma maneira melhor, um estado, uma conversação habitual, silenciosa e secreta da alma com Deus. Então aqui ele resumiu para nós o que é a prática da presença de Deus. É uma conversação habitual, silenciosa e secreta da alma com Deus. Essa conversação me causa, às vezes, tamanha felicidade e êxtase que eu não consigo me conter nem mesmo externamente. Um outro trecho que eu separei. A presença de Deus, em minha opinião, é
a totalidade da vida espiritual. E parece para mim que qualquer pessoa que pratique isso rapidamente vai se tornar espiritual. Eu sei que para praticar isso de forma correta, o coração deve se esvaziar de todas as outras coisas, porque Deus vai possuir o coração, somente Ele vai possuir o coração. E Ele não vai poder possuir o coração se o coração não estiver vazio de tudo. Ele não vai poder agir ali da forma que Ele desejar, a menos que ele encontre espaço vazio no coração. Não existe um outro tipo de vida mais doce no mundo e mais feliz do que aquela da contínua conversa com Deus. Somente pode compreender aqueles que praticaram e tiveram a experiência disso. Ainda assim, eu não aconselho a vocês fazerem essa prática apenas por causa da felicidade que ela traz. Não é o prazer do exercício que você deve buscar, mas apenas o princípio do amor, porque é isso que Deus quer. Se eu fosse um pregador, eu pregaria acima de todas as coisas a prática da presença de Deus. Se eu fosse um diretor de um mosteiro, eu aconselharia a todos que praticassem isso, pois eu acho que isso é muito necessário e também fácil. Se nós soubéssemos a necessidade que nós temos da graça e da assistência de Deus, nós nunca perderíamos Ele de vista, nem por um momento. Boa semana a todos, namastê.